gente, meu nome é Felipe Grillo, eu tenho 20 anos e eu venho por meio deste vídeo responder algumas perguntas que o projeto Coração Tem Razões me indagou. Então, como eu já disse, eu tenho 20 anos e eu sou portador de diabetes mellitus tipo 1 há 7 anos. Eu tinha 13 anos quando fui me diagnosticado. Quando meus pais começaram a suspeitar que eu tinha diabetes, eu apresentei uma série de sintomas que na verdade são bem clássicos. Então, primeiro de tudo é a idade jovem, né, que acomete diabetes tipo 1. O principal sintoma que eu comecei a sentir era uma sede muito intensa, então eu queria beber água toda hora, não conseguia parar de beber água, chegando a beber às vezes até 10 litros de água por dia, e também a urina em excesso. Então, hoje eu chegava com urgência para urinar, eu não conseguia ficar, acho que mais de hora sem fazer pelo menos uns 4, 5 idas ao banheiro. E era algo bem desconfortável, na verdade, porque chama atenção. E logo em seguida eu comecei a apresentar um cansaço extremo. Eu jogava tênis, era o esporte que eu escolhi desde sempre. E por acaso eu comecei a apresentar muita dificuldade em aguentar ficar na quadra jogando. Então também chamou a atenção minha. E em seguida foi um emagrecimento muito intenso. Eu perdi 23 quilos em um período muito curto de tempo, algo que era bem notável. Então também foi algo que chamou atenção, que atentou e me fez fazer os exames sanguíneos para ser diagnosticado. Na minha família, a gente tem histórico de diabetes, sim. Eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, ele é diabético tipo 1. Meus avós, por parte de pai, têm diabetes. E por parte de mãe também. Então, tem dos dois lados a presença do talvez gene que seja causador da minha doença. Não é algo difícil a diabetes, você aprende a lidar com o tempo. O meu tratamento com a diabetes é feito a partir de 2 insulinas, uma de uso extenso, né, que é a longa, que a gente chama. Então ela dura o dia inteiro. Eu tomo pela manhã, assim que eu acordo, eu tomo 28 unidades dessa insulina, que é um cálculo feito pelo meu endocrinologista. E toda hora antes da refeição eu tomo insulina de uso rápido, que é feito também um cálculo a partir da quantidade de carboidratos que eu vou ingerir na hora da refeição. Então, em média, eu uso 5 a 6 vezes a insulina por dia. É uma estimativa. E para monitorar a minha glicemia, que seria o nível de açúcar sanguíneo, eu uso um chip no braço que mantém 24 horas por dia me informando como está a minha glicemia. Então, se eu estou num nível baixo de insulina, que seria o ideal para ter um controle fisiológico do corpo, dizendo-se assim, ele me avisa. Então, quando eu preciso comer ou quando eu preciso tomar insulina, se está muito alta, minha glicemia, uma hiperglicemia, ele também me dá esse tipo de informação. E é muito útil, na verdade, porque até 2016 eu tinha que usar o glicosímetro, que necessita de sangue, então a gente tem que furar a ponta dos nossos dedos para fornecer para esse dispositivo. E eu só tenho o resultado da glicemia naquele exato momento, então eu não podia ter um controle extenso. A partir desse chip eu posso ver a partir de gráficos, posso ver a quantidade de hipoglicemias que eu estou tendo, ou hiperglicemias, como que está meu controle da glicose no sangue, então é algo muito útil. Então, para aplicar a insulina, como eu havia comentado, eu necessito fazer uma contagem de carboidratos. No começo, ali pelos primeiros 2, 3 anos, eu tenho ainda um livrinho que o meu endocrinologista me forneceu também, que tem quase todos os tipos de alimentos e o exato número de carboidratos. Além disso, é feito um cálculo a partir da minha glicemia de base, feita também por mesmo cálculo que eu havia comentado sobre a insulina lenta, que eu tomo pela manhã. Então, também o meu médico faz um cálculo, o qual eu tenho que dividir toda a quantidade de carboidratos por 11. Isso me dará uma quantidade de insulina que eu devo tomar antes da alimentação. Com o tempo, a gente acaba memorizando os valores mais próximos das comidas que a gente sempre come. Então, a gente acaba, depois de um tempo, não necessitando desse livrinho.
e se tornando bem independente, na verdade, sobre as suas doses de insulina. Digo que a partir dos anos a gente aprende bastante e realmente eu vi que em 7 anos a gente pode melhorar no tratamento para diabetes. Sim, é totalmente diferente. Em relação à alimentação, acho que é um tópico bem válido, porque todo mundo acha que diabético só pode comer coisa diet, não pode comer açúcar. Na verdade, o diabético ele pode ter seu momento de prazer, sim, de comer um docinho quando quer. Ele só tem que tomar cuidado, ele tem que tomar insulina antes de comer o doce, porque a maioria das vezes as pessoas não pensam assim no efeito que aquilo fará. Então é necessário se atentar para esse ponto. Mas tem que evitar o consumo de doce, por causa que ele altera muito a glicemia. Ele faz picos glicêmicos, que a gente chama, que são quando há um aumento muito significativo da glicemia. Então é preciso se atentar para isso. E eu costumo evitar as coisas diets por causa que elas têm muita gordura. E então ela também altera, principalmente no peso, né? E também ela pode causar outros efeitos intestinais que também não são agradáveis, né? E também falando já que estamos falando de glicemia, vou falar um pouco sobre a atividade física. Eu sempre gostei muito de fazer esporte, como eu comentei, eu jogava tênis, gosto muito de andar de bicicleta, faço academia, corro bastante, agora adoro andar, mas eu sempre tenho que me alimentar. Eu sempre levo o glicosímetro comigo, no meu chip passar, e checar minha glicemia. Sempre levo comida e também levo algum dinheiro, alguma coisa caso em uma emergência tenha uma hipoglicemia. A prática de atividade física ela baixa os níveis glicêmicos, então o teu açúcar no sangue ele cai. E a hipoglicemia ela é muito intensa, por causa que se ela chega, ela pode chegar com tudo e acabar derrubando a pessoa, fazendo ela desmaiar e a coisa se torna grave. Então, quando você vai fazer esporte, você tem que sempre se alimentar antes, durante e depois. É muito fundamental. Quem fala isso muito é meu endocrinologista. Então, você tem a glicemia. E se a glicemia estiver muito elevada também e você fizer atividade física, ela vai abaixar. Mas também tem que ter o controle, como já dito, com a insulina. Agora, falando da hipoglicemia, sim, eu já tive 2 episódios bem trágicos de hipoglicemia. Um foi logo pela manhã, quando eu acordei. Eu não me recordo, eu só lembro que eu tive tremedeira e acordei umas 2 horas depois com a minha família toda em volta e colocando açúcar na minha boca. Então, e o outro foi em um hotel no qual também tomei insulina muito precipitadamente e acabei tendo um desmaio bem grave. E a maioria das pessoas não sabe como se comportar nessa conduta, porque é um quadro assustador. Você começa a tremer, você sua frio, você fica com o olho arregalado, e entre outros muitos sintomas. É bem difícil, a tontura que você sente na hora, você começa a não conseguir ler as palavras, você começa a perder a audição, tudo isso em consequência da falta de açúcar indo em direção ao cérebro, né, ao nosso tecido nervoso. Enfim, então você precisa... Normalmente quem não tem diabetes tem que atentar para o quadro de hipoglicemia, porque muitas vezes o diabético ele não se toca que ele está entrando em um quadro hipoglicêmico. E a tremedeira é o que mais se nota, a pessoa treme bastante. Ela fica branca, normalmente também fica bem pálida. Então você atentar para isso. E para reverter o quadro, você come. Você tem que comer açúcar, né? Então qualquer coisa que vá fornecer açúcar rápido, principalmente líquidos, como refrigerantes com muito açúcar, como Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, tudo que tem açúcar, é interessante beber. Mas também se não tiver comida, resolve algum tipo de comida que não seja só proteína, né? Porque a proteína não terá efeito. E se a pessoa chegar a desmaiar, como aconteceu comigo, você tem que tomar uma injeção do hormônio glucagon na bunda, que tem que ser no glúteo, porque é um músculo mais profundo, é o local ideal. Tem uma série de explicações por que isso. Mas ele vai elevar os níveis séricos de glicemia, de açúcar, perdão. E nisso você terá a cura do quadro em si da hipoglicemia. Bom, eu acredito que seja mais isso sobre a doença assim, em si. E eu também queria abordar o quadro sobre como é viver com a diabetes.
Eu levo uma vida completamente normal. Eu não fiquei revoltado quando fui diagnosticado com diabetes. Sim, foi assim um período conturbado da minha vida. Eu teria que perceber que eu teria que ser tomar um medicamento todos os dias da minha vida para sobreviver. Sei, acostuma, mas assim eu vejo amigos, colegas, pessoas ao meu redor que não têm diabetes, assim não tendo o cuidado que eu tenho que ter, né? Quando eu saio de bicicleta, principalmente com meus amigos, eu sempre tenho que levar um monte de comida no bolso. E eles não, e eu fico pensando, puxa. Mas não é difícil. Você se acostuma, você aceita, você comete erros, você aprende com esses erros, principalmente. Você sempre vai ter pessoas ao teu lado para te apoiar, por causa que não é uma doença só sua, né? A sua família inteira adota a doença e vê a partir de uma dieta que todos se implementam, a alimentação em si de todos mudam, todos tentam te ajudar, então isso é muito legal. Eu não vejo a diabetes como algo que impactou assim muito minha vida, eu vejo isso como um aprendizado. Então, acredito que seja isso, assim, não me incomoda ter diabetes, acho muito legal, na verdade. Então, eu acredito que seja isso, gente. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de assistir esse vídeo falando sobre minha doença. E até mais.